Olá, dando sequência a nossas apresentações do Demo Day, estamos agora com a TCX. Eu sou Vinícius, coordenador do projeto Oasis. Estou aqui junto com o Mário Bonifácio. Sou pesquisador do FIT na área de indústria 4.0. Estamos aqui com a Pamela, da TCX, Olá, sou diretora comercial da TCX. e também com o Bruno. Olá pessoal, sou o líder técnico na TCS. Então, a gente vai seguir com a apresentação da TCX e depois a gente vai para a parte de conversa. Então, fiquem à vontade, Bruno e Pamela. Vamos lá então. Vou falar aqui um pouquinho do que é a TCX e do que é a TCS também, né, porque existe aí, uma confusãozinha entre a outra, então a intenção é esclarecer aqui no início. A TCX é uma startup que é também uma spin-off advinda da TCS. A TCS aí tem mais de 20 anos que atua no mercado, desenvolvendo mais de milhares e centenas aí de projetos entregues na área de automação, de elétrica, eh, a parte da TI industrial fazendo desenvolvimento de software, e aonde a TCX ela inclui nisso, ela desenvolve toda a parte nossa da transformação digital. A nossa estrutura ela é muito bem dividida lá internamente, e aonde a startup ela tem também, né, ali o seu viés de desenvolver os principais desafios da indústria. Como a gente está de frente ali, entendendo as dores de mercado, a gente traz essas dores para dentro de casa para desenvolver algumas soluções baseadas, nesses desafios. E aqui estão algumas desses desafios, né, que a gente consegue apontar, que é a falta de precisão e controle de qualidade dentro da indústria, né, existe um silo aí também de dados, de informação, que hoje prejudica muito a gente chegar a definir o que que é uma eficiência operacional, e o que traz falta de previsibilidade e controle também, gerando aí, né, falta de segurança, a parte dos ativos a gente não consegue entender o que está acontecendo com eles ali, né, quando é que vai ocorrer aquela falha, e por esses processos totalmente fragmentados, falta essa integração desses dados para a gente entender qual e aonde está a causa raiz. Diante disso, a gente hoje estabeleceu uma estrutura completa, aí de mercado, pra poder sanar essas dores. Então, a TCX hoje, ela é uma startup que está muito pautada na indústria 4.0. Então a gente hoje desenvolve modelos matemáticos de predição, sistema de visão, soluções de IA, soluções IoT, que é uma das soluções que a gente está aqui na mesa para falar dela, né, a parte de monitoramento, a parte também de conectividade, 4G, 5G, rádio, rastreabilidade, enfim, tem uma infinidade aqui de soluções que a gente consegue hoje atender dentro da indústria. A gente atua hoje em 9 estados e já estamos indo aí para fora do Brasil, para atender esse mercado industrial também. Aqui estão algumas soluções que já estão validadas, junto ao mercado industrial, né, que são sistemas de visão, nada mais é do que sistemas para fazer controle, né, da inspeção, né, com alta precisão, com velocidade, repetitividade. É um sistema muito maduro, desenvolvido já aí há 4 anos, e ele hoje está integrado na siderurgia, tem ele na mineração, tem ele no setor de alimentos e bebidas, tem uma diversidade de aplicações que nós podemos, já, pivotar essa solução aqui para esses segmentos. Aqui a gente tem uma demonstração rápida, que nada mais é do que quando a gente está vendo ali a qualidade da pelota, em tempo real, numa correia transportadora, e a gente está vendo aqui também a geometria, a gente chama de romboidade, né, a gente está vendo ali se todos os ângulos da barra estão de acordo com as medidas predispostas, né, então se está dentro do padrão de qualidade, utilizando o sistema de visão em tempo real. A gente tem a parte de monitoramento, a gente é muito forte nesse segmento de desenvolver tecnologia para monitorar ativos e que trazer melhor eficiência energética, melhor eficiência dentro do processo, estabelecendo, né, essas análises, do que está acontecendo em tempo real aí no chão de fábrica. Então, fazendo monitoramento de máquina, monitoramento de processos, identificando quais são as causas raízes, os gargalos, né? E, claro, gente predizendo quais são essas falhas ou então emitindo alertas e alarmes em tempo real, caso ocorra uma falha inesperada.
A gente tem aqui uma aplicação muito interessante, que é com a ArcelorMittal. A gente monitora 100% das prensas que coletam sucata a nível Brasil. Então, é um sistema complexo, né? A gente tem uma geografia extensa brasileira, e um nível de conectividade baixo ainda. Mas a gente estabeleceu uma tecnologia que a gente monitora todas essas prensas em tempo real e eu consigo ver a telemetria, os dados da máquina ali de pressão, temperatura, combustível, produtividade em tempo real. E um outro case que eu trago aqui para a área de utilidades, que é a gente utilizando essa tecnologia em tempo real para monitorar se existe ou não vazamento de gases. Então, aqui eu estou estabelecendo um controle de segurança dentro de uma siderurgia que é referência aí no Brasil. A gente tem uma outra solução muito aplicada dentro do setor automotivo, mas a gente leva isso também para o setor de alimentos e bebidas, para a área também de medicamentos, né? A gente faz toda a parte de rastreabilidade. Então, quando você vê um carro na Fiat, pode ter certeza que tem uma tecnologia aí nossa, que é a tecnologia de rastreabilidade. Então, a gente monitora pessoas, ativos, a gente monitora e controla o processo em si, a gente pega ali, né, parâmetros do que está acontecendo da máquina e, claro, armazena essas informações dentro de um RFID, de um QR Code, né, e estabelece também dentro de um código de barra. A gente tem sensores ali do tempo em que aquele equipamento está passando, ou seja, uma infinidade de dados, um big data que a gente armazena em um único local e a gente consegue assegurar que aquele processo foi seguro e montado de forma correta. Eh, Aqui é uma das aplicações nossas, bem interessante, de uma operação dentro de um setor automotivo e uma outra operação ali dentro, estabelecendo de um lixão, onde a gente tem que garantir também que o aterro sanitário ele foi compactado de forma correta. Então a gente está trazendo extremos aqui de solução, como que a gente consegue pivotar soluções em diversos mercados, em diversos ambientes também industriais. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso projeto que a gente desenvolveu aqui. A gente teve a honra de ser escolhido dentro do programa de aceleração da FIT do Oasis, né? E é onde a gente entendeu que a área de soldagem é um elo crítico dentro do sistema produtivo hoje, onde é preciso garantir também um certo nível de confiabilidade na qualidade da solda, né? E também a gente entendeu que, além de controlar a qualidade da solda, eu posso também evitar desperdícios. E, com isso, também garantir uma maior segurança dentro do processo. Então, a gente monitora ali a parte do arco aberto, da tensão, a gente monitora um pouco aqui também da questão, da parte do que o operador está fazendo naquele dia, então a ordem de produção dele, e a gente faz também toda a parte de supervisão do que está acontecendo na máquina ali em tempo real. Com isso eu consigo verificar a quantidade que eu consumi para aquela atividade específica, utilizando o Full Control Welding, que é a nossa tecnologia que está aqui para ser apresentada. Essa daí é uma visão, ela está muito mais bonita aqui, porque a gente vai falar um pouco, né, que esse programa de aceleração foi super interessante, no qual nós fizemos uma cocriação, foi muito um trabalho hands-on aí junto com eles, onde nós tivemos todo um apoio da FIT Oasis para acabar trazendo uma maturidade para esse produto. Esse produto ele já tinha ido para o cliente, sendo testado em um ambiente real, porém ele não tinha robustez. Com essa robustez eu não conseguia garantir a escalabilidade. E foi aqui aonde a gente encontrou uma velocidade para a gente escalar o desenvolvimento desse produto para a gente levar ele para o mercado. Então, cada um aqui acho que fez um papel brilhante que nada mais é integrar, né, a gente com uma visão de mercado e vocês com uma visão de pesquisa e também de mercado, e garantir aqui meses ou anos de desenvolvimento com um time de especialista que nos ajudou a trazer robustez e metodologias, né, hoje muito bem consideradas, não só aqui no Brasil, mas também através de normativas internacionais. Então a gente agora consegue garantir um produto aí com nível de robustez altíssimo. Mas eu vou passar para o Bruno, que ele vai explicar aqui, junto com o Mário, um pouco do que a gente conseguiu estabelecer e desenvolver ao longo
desse processo de aceleração junto com vocês. Boa tarde, pessoal. Então, conforme foi muito bem dito pela Pamela, né, pela própria imagem, a gente percebe que são ambientes realmente muita interferência eletromagnética, né, de temperaturas extremas, né, a própria manipulação dos operadores tendem a não ser cuidadosa, né? Então, esses são os vários desafios aí que a gente encontrou durante essa etapa, né, que a Pamela comentou, né, inicial. E a gente trouxe aqui um croquis, né, um protótipo desenvolvido aí em parceria, uma prévia aqui da análise dimensional junto com o apoio do Dr. Mário, né, Bonifácio. E com essa a solução, né, fazendo a análise do nível de maturidade, né, que foi um dos excelentes métodos, né, que o Dr. Mário trouxe para a gente, né, a gente conseguiu chegar num nível de maturidade do nível 3, que é o nível da visibilidade, né. Então, qual que era a situação inicial? Não se consegue acompanhar o desempenho ali de cada máquina, né, de cada operador, né, muita dificuldade para enxergar ali, anomalia no processo, né, questão do consumo dos insumos, né, de energia também nada nada rastreáveis, né, e a correlação, né, de todo esse dinamismo aí do processo acaba ficando quase impossível, né. E aí com a nossa solução aí, né, aprimorada, né, com o projeto de aceleração, né, do FitOase, a gente parte de um protótipo anteriormente testado, né, mas com uma IHM, bem mais protegida, né, para esse ambiente agressivo, né. Eh, Ocorreu a blindagem ali das placas, né, que foi algo que realmente, eh, esbarrou ali a solução, né, o projeto, né, dadas as interferências eletromagnéticas, né, principalmente, né. E também veio o desenvolvimento de um sensor, muito melhor que o sensor que a gente utilizava inicialmente. Era um sensor que provia poucos dados. Esse sensor novo desenvolvido pela FIT, ele vai trazer bem mais possibilidades de correlacionar dados, né, para a gente fazer análise de machine learning, né, predição, né. Essa é uma ilustração aqui da tela do sistema. Esse aqui é o sensor que a gente utilizava inicialmente, que está sendo substituído, né. E como que o processo se inicia, né? Ele tem a identificação do operador, porque você quer vincular a ordem de produção a um operador. Isso permite você fazer várias métricas, né? Porque que o mesmo projeto mecânico, o operador A gastou tanto de material, o operador B gastou tanto. É o operador? Não necessariamente, pode ser o lote do insumo ali, né? Às vezes ele está com algum problema, né? Mas é essencial a gente saber quem fez, porque num momento de dúvida, como por mais que a gente esteja rastreando, né, esteja inserindo todos os recursos, num dado momento você vai precisar conversar com a pessoa, né, para pegar mais detalhes, né. E, então esses são os dados, básicos, né, que a gente consegue fazer a medição do tempo de arco, né, todo o consumo, né, ele está amarrado ao arco elétrico, né, o consumo do material, né. Então a gente, com esse embarcado aqui, a gente vai estar o tempo todo, coletando ali, né, monitorando ali essas principais variáveis de processo. Com o novo sensor, a gente começa a expandir essa análise aí, de possivelmente conseguir correlacionar a fonte de alimentação com a própria saída da tensão média mesmo, né. E todos esses dados eles vão ser sincronizados num servidor web, de modo que todas as máquinas, né, inclusive isso abre possibilidade para plantas diferentes, né, não só máquinas diferentes, mas plantas diferentes sincronizando no mesmo ambiente, eh, possibilitando aí,
várias análises, né, de por que parecido com o do operador, né, mas por que com a fábrica tá mais eficiente que a outra, sendo que o projeto é o mesmo, né. Então essa aqui são as primeiras versões, né, que a gente teve, né, que foi o momento, eh, do sofrimento ali, vamos dizer assim, né. Porque essa parceria com a Fit ela é muito, muito, legal, assim, porque o know-how da TCS é software, né, e não hardware, né. Então é um complemento, para a gente, assim, muito, 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 muito forte. Então aqui, as primeiras aí aqui já é a versão, modificada, né, temos aqui uma proteção de policarbonato, se eu não me engano, né, para a tela, né. Teve pouquíssimas ocorrências, mas o operador com aquela pistola da solda, né, naturalmente ele vem colocar aqui a informação e bate aquela pistola da solda na tela, né, então foi tudo muito bem pensado, eh, de modo a realmente ter um hardware robusto, porque a Uhum. parte de software ela já atendia bem, mas a limitação nossa foi realmente hardware, né. E esse teclado aqui também é um teclado totalmente desenvolvido pela FIT, foi onde teve a maior incidência de problemas, devido à interferência eletromagnética. O sistema entendia que estava sendo digitado ordem de produção indevidamente. Então isso acaba, errando a análise, né, porque você imputou ordens ali que não existem, né, ou no pior dos casos ali, coincidiu ali de acionar indevidamente, criar uma ordem, previamente existente. Então, esse teclado ele já foi testado já em campo, foi validado, deu muito certo. Foi o principal ponto nosso aí de falha, né, que ele já foi previamente testado. Estamos com o equipamento aqui pronto para realizar, novos testes, né, inclusive bem ansioso, né, para fazer esse teste. Eh Aqui é um exemplo das telas, né, do sistema, né. A Pamela chegou a apresentar algumas soluções do 3. Ele utiliza, a mesma engine ali, né, do servidor, e aqui é o jeito que a gente traz os dados aí nesse ambiente centralizador, né, em gráfico de pizza, né, um gráfico de pontos, né. Aqui com certeza a gente ainda vai alterar também para começar a trazer os dados dos sensores novos, né, fatores de potência, né, toda essa gama aí de possibilidades novas que o hardware desenvolvido pela FIT está trazendo para a gente. E, então a gente está criando um embarcado, né, um verdadeiro 4.0 aí, né, em que você tem um dado lá no nível mais baixo de todos, né, que é o nível das máquinas, né, é o nível um, né, às vezes o pessoal chama de nível um, nível baixo nível, né, esse nome me incomoda um pouco, assim, né, porque fala: "É o software de baixo nível", né, mas é só questão de cadeia mesmo, né, da pirâmide, né. Então a gente tira um dado ali desse ambiente hostil e disponibiliza para o gestor na casa dele, na sala dele, né, onde ele tiver, né. E obrigado. Esse é um pouquinho aí do que foi desenvolvido aí, ao longo dessa jornada junto com vocês. Perfeito, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Pamela, pela apresentação. Bom, nossa aceleração aqui ela é tecnológica, então parte de hardware, firmware, software, web, cloud, IA, a gente é especialista, mas não só limitado a isso, nós temos alguns pesquisadores excepcionais no time, um deles o Mário, que está aqui comigo. Eu gostaria que você falasse um pouco, Mário, do que foi o trabalho que você fez para a TCX. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar a TCX pela parceria, pelo trabalho, né, pelo aprendizado conjunto entre as partes.
ponto principal aí da nossa orientação talvez tenha sido a parte de metodologia. Então, de fato, como a Pamela comentou, atendimento às normativas que a gente eh, acompanha e implementa aqui de indústria 4.0 em outras iniciativas, tá? E então, num primeiro momento, seria a questão de substituição dos equipamentos, né? Então, quando a gente ouve e imagina falar em indústria 4.0, tem aquela conotação que eu preciso de um equipamento mais moderno, tá? E a realidade brasileira é totalmente diferente disso, né? Então, a gente tem um parque industrial, na sua maioria, obsoletizado, né? E com restrições de investimento. E a própria normativa da indústria 4.0 ela nos traz essa condição, né? Não necessariamente eu preciso substituir todos os equipamentos, né? Então, aí a gente está vendo um exemplo de uma máquina de solda, que é um equipamento caro que se utiliza aí nas indústrias pesadas, e a iniciativa ela simplesmente tornou uma máquina de solda mais conectada, mais inteligente, sem a necessidade, de fato, de eu investir, em trocar todos os meus equipamentos. E isso se aplica a uma infinidade muito grande de ativos que a gente tem hoje na indústria e não apenas na máquina de solda. Então, eu espero que isso tenha aberto, né, horizontes aí para outras possibilidades. O segundo ponto que eu gostaria de enfatizar na nossa colaboração se refere ao nível de maturidade. Então, quando a gente vai em diferentes empresas, há diferentes níveis de maturidade, e é muito importante que a gente, né, siga essa evolutiva dos níveis para que a gente possa realmente resolver um problema, muitas vezes com um esforço não tão grande, mas um resultado bem interessante, né? E finalizando aí também as questões de orientações aí da norma que a gente seguiu, a questão da escalabilidade, né? Ou seja, a gente pode até, né, no caso aí da TCX, tornar um produto funcional, né, que a gente tinha essa dificuldade aí e com o desenvolvimento foi, sanado, mas que a hora que a gente, vai implementar dentro do chão de fábrica, há a necessidade de integrar no sistema da empresa, né, há necessidade, muitas vezes, da gente, ter conectividade com outra parte do processo. Então tudo isso também, quando a gente olha na perspectiva de dimensão do produto, né, a gente consegue, de fato, aproximar as startups das indústrias e resolver casos reais. Bom, muito obrigado, Maia. Muito bom. Quer falar algo, É, Pamela? isso que o Mário trouxe é interessante, né, porque ele trouxe pra gente metodologias em que a gente começou a enxergar o produto de uma forma diferente. E isso abriu a forma também de como que a gente comercializaria esse produto. Então, assim, eu acho que foi uma experiência incrível, não só para garantir a robustez, do projeto, mas para a gente entender, aonde esse produto ele pode ser aplicado e como ele pode ser aplicado para um momento do mercado atual. Então ele falou, né, para entender o nível de maturidade, não adianta eu entregar agora um super jato, sendo que a indústria ela não está precisando de um super jato, ela precisa de um avião, comercial para que ela consiga realmente se locomover. Então, o time é tudo. E ele trouxe, né, a CATEC e o VDMA, são 2 metodologias que a gente começou a aplicar dentro de casa para tudo. Então, assim, foi muito interessante fazer esse exercício com o doutor Mário, porque é algo que não se aplica a simplesmente a esse produto, então a gente começou a aplicar também dentro dos processos internos nossos, né. E, entender que a transformação digital, ela é entender o momento do presente em que as indústrias estão, para a gente poder definir qual que é o futuro, né, qual que é o amanhã dela. Então isso foi uma, grata experiência aqui para dentro da TCX que a gente teve com a FIT. E também é aquela análise, né, da escala do ganho, né, porque a gente fala de lançar um produto. É claro que todo mundo quer o seu produto lá, vai proporcionar o nível 5, né? Só que o ganho ali, né, Mara, às vezes vai ser tão pouco entre um 3 que a gente alcançou e um 5
que a demanda energética, né, o custo, né, acaba não sendo, necessário para esse atual momento E da, que pode né, até da indústria, né. inviabilizar, né, o custo pode Sim, viabilizar a entrada do produto no mercado. isso. Eu vou, né, aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta, já que estamos nesse ensejo aí de mercado, né, e talvez é mais para a Pamela, que é da área comercial, né, e a gente fica muito aqui na área técnica, né. Eu gostaria de saber, assim, como que você, pôde, vamos assim, você está falando que está aplicando em diversos produtos lá dentro do portfólio que vocês apresentam para o mercado, mas a minha pergunta é que se esse projeto, né, contribuiu para você poder justificar uma venda, né, de uma solução para uma indústria que seja, baseada no que ela vai ter de retorno. Ou seja, hoje é uma dificuldade que a gente tem em processos que têm transformação digital, porque muitas vezes você tem que ter um investimento, Uhum. mínimo necessário, né, mas a direção da empresa ela, quer saber o quanto isso vai trazer de retorno, né. Então a minha dúvida é se o projeto ajudou vocês ter uma visão de como que você pode medir os indicadores e transformar essa solução em resultado financeiro para justificar investimento dentro das empresas. O famoso antes e o depois, né. É, exato. Ajudou e muito, doutor Mário, porque é o seguinte, a gente antes tinha uma visão assim, a gente tinha que testar o produto e às vezes a gente ficava na dependência do cliente entregar um dado para gente falar qual que é o ROI. E aí depois no outro cliente que eu vou vender qual que é o ganho, né. Então a gente mudou um pouco essa perspectiva, porque nem sempre a indústria está afim de entregar também todos os dados que estão sendo promovido de benefício do produto. Agora a gente utilizou muito dentro daqueles parâmetros, né, aquelas colunas para a gente identificar qual que é a dor, aonde que a gente define ali que vai ser, onde que nós vamos estar mitigando, ou seja, quais são os ganhos, e como é que a gente pode estabelecer um cálculo baseado até mesmo em dados que já tem hoje em biblioteca. Hoje o ChatGPT, né, hoje os prompts, as IAs estão aí para ajudar a gente, tem muita informação em que a gente está conseguindo correlacionar de fato qual que é o ganho desse produto. Então, assim, a gente começou a pensar de uma forma diferente, a gente você trouxe um novo mindset para dentro da empresa com essa metodologia, que é a gente pensar que a gente pode entregar o ganho de antes da gente entregar o produto para o mercado, porque a gente consegue já estabelecer alguns parâmetros usando as metodologias de mercado que já estão aí, já muito bem, qualificadas. Eu não sei se essa seria o melhor termo, sabe, doutor Mário, mas já está muito bem embasada, né, em diversos parâmetros da indústria no mundo inteiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, processo de soldagem, a gente acha uma biblioteca de artigos falando dos ganhos, como que é, o que que é uma qualidade de uma solda, o que que é, quais são os ganhos quando você consegue controlar um arco aberto, a tensão, né, o consumo, no tempo ali em que está sendo feita a operação. Então, tudo isso a gente consegue estabelecer dados e ganhos. O número especificamente, ele precisa necessariamente vir o teste, né, a prática, né, que é a próxima etapa que a gente está super ansioso, né, para pegar essa Rev 2.0 aqui, né, e fazer essa análise, mas, a gente aprendeu realmente a conseguir ilustrar melhor para o cliente o que que realmente vai ganhar ali, né, ainda que não esteja o número necessariamente, né, mas ele já consegue a gente já consegue transmitir isso para o cliente final, né. Perfeito. Maravilha. Uma pergunta que eu queria fazer é, a TCX sendo um braço da TCS, né, contando com mais de 20 anos de experiência, né, esse know-how que a TCS já tem, como foi para vocês trabalhar com a Qfit, com o Oasis, com especialistas na parte de hardware, de firmware? Olha, primeiro de tudo eu não quero que seja foi, eu quero que seja e será, né, porque foi uma experiência muito legal, é uma equipe, muito capacitada, assim, que surpreendeu a gente em todos os sentidos, né, que especialista de firmware, mecânico, né, então foi realmente esse foi, né, tá sendo, né, uma experiência muito incrível, né, mas
O sentimento é esse da de continuidade mesmo, espero que seja contínuo, né. Um Esperamos. ponto importante, eu acho que e diferencial dentro da TCX, é que aqui a gente conseguiu encontrar pesquisa aplicada. Porque a gente teve uma dificuldade grande, a gente chegou aí para o mercado, por exemplo, a gente utilizou muito aqui o laboratório de vocês de SMD, né, de placas eletrônicas. A gente, antes de vir para o programa, a gente foi para o mercado e não tivemos um resultado interessante, porque a gente não encontrou pesquisadores, ou seja, pessoas com nível de conhecimento qualificado para o nível, de desafio que nós estávamos nele. E por outro lado, quando a gente foi para dentro das universidades, o time não nos atendia, porque nós somos uma iniciativa privada e nós estamos aqui na corrida da tecnologia para atender um cenário atual. Eu não tenho 2 anos para mim desenvolver esse produto, né. Então, o grande diferencial que nós encontramos aqui é a pesquisa aplicada, né, em hands-on, a 4 mãos, a gente trabalhar junto. Então a gente estabeleceu muito o nosso know-how que a gente tem dentro da indústria, com o know-how dos pesquisadores que tem aqui, porque todos os pesquisadores têm um nível de experiência dentro da indústria também, mas também um nível de conhecimento, de pesquisa muito grande. Então acho que foi um grande diferencial que a gente encontrou aqui com a Fiat. Então você está falando que o Fit aqui, ele consegue realmente trabalhar com soluções com nível de maturidade mais elevado quando você compara com outros players do mercado, Sim, com tá. certeza. Aí você falou também da agilidade, né, da metodologia que entregou super rápido, né. Aí eu vou passar a bola para o Vini aqui falar um pouquinho do gerenciamento que ele tem feito aí nas metodologias ágeis. Claro, a gente utiliza o Scrum, a gente faz nosso planejamento semanal, às vezes quinzenal, dependendo como que vai ser a quantidade de tarefas que a gente coloca no nosso Gira. A gente trabalha com backlog, estruturas, atividades que a gente vai ter do início ao final do projeto. E cada especialista consegue ali trabalhar naquilo que vai fazer, surgir o produto no final da aceleração. Então tem uma pessoa dedicada de hardware, uma pessoa dedicada de firmware, tem, quando necessário, pessoas dedicadas de software, de IA, e também temos o pesquisador junto, que trabalha junto com a metodologia que ele vai aplicando ali com a startup, né. Caso eu trabalhe como eu havia comentado que ele tinha feito, né. Pesquisadores de outras áreas, como de área, daí trabalham com as pesquisas ali atreladas às áreas deles. Eh, então quer complementar alguma área? Não, agora acho que é passar a Eu pergunta acho. para eles, como que vocês, sentiram essa metodologia que a gente aplica aqui, né, no nosso processo, e se vocês realmente têm alguma sugestão para que a gente possa melhorar, ou se gostaram, ou se tem coisas que a gente pode realmente tá modificando. Uhum. Bom, foi uma experiência bem legal, a gente aplica Scrum também, né, nos nossos projetos, né, ele veio da TI basicamente, mas a gente tenta levar ele para automação também, né, e foi fantástico. Eu acho que ponto de melhoria vai ficar até meio estranho, que vai parecer que eu estou puxando uma sardinha, mas, realmente eu acho que não não deixou nada a desejar, assim, sabe. Foi muito bem conduzido, com muita transparência, a própria questão do orçamento, né, que a gente tem o valor do projeto Oasis, né, definido, né. Então eu não consegui participar de todas as deles, né, porque a gente vive apagando incêndios ali, né, mas eu acho que da nossa parte aí a gente conseguiu suprir aí bastante aí todas as demandas, né, Vini? Projeto elétrico, preciso disso, manda o RASP, imagem, não sei o quê. Então acho que da minha parte é só realmente é só elogios e não é falar o que as pessoas querem ouvir não, sabe? É realmente de verdade mesmo, assim. Eu achei interessante, assim, porque a gente às vezes a metodologia ela é muito falada e pouco aplicada. Esse é um programa que ele era muito curto, então, quando eu entrei e vocês falaram do tempo, eu falei: "Meu Deus, será que vai dar tempo pra gente concluir isso tudo?" Porque é hardware, tem que testar, tem que validar, volta de novo, né, comprar material.
Então envolvia muitos requisitos dentro desse programa. E se não fosse realmente aplicado, ele não daria certo. O que eu acho que não teve telefone sem fio. Vocês conseguiram envolver o meu time lá interno, a área técnica lá dentro, o time do Bruno ficou muito envolvido dentro do projeto, porque toda semana a gente tinha reunião. E era reuniões multidisciplinares, como vocês falaram, vocês tiveram pessoas de hardware, gente de software, gente de IoT, né, parte de eletrônica, tinha que envolver laboratórios, então tinha que envolver uma infraestrutura muito grande de vocês, e da nossa parte também, porque da nossa parte lá, nós estamos preocupados em entregar projeto para cliente. E vocês conseguiram envolver a gente nisso e trazer comprometimento e entrega em conjunto, né, porque tinha que ser em conjunto, né, existe essa codependência e codesenvolvimento. Então achei, assim, ficou muito aplicado e foi um grande diferencial para que esse projeto tivesse sucesso aqui no final. Então parabéns aí, Vini, por estar implementando de fato, né, essas metodologias. Muito obrigado plano. Parabéns de verdade mesmo, pessoal. Aproveitando, queria perguntar para vocês recomendariam o Oasis? Se vocês pudessem dar uma dica para alguma startup que quer participar, o que vocês falariam? Eu falo que hoje, se você tem um problema e esse problema é desenvolvimento, seja de hardware ou software, vocês têm que vir para o Oasis para que vocês comecem a preocupar realmente de fato com o seu core, com o seu negócio, com buscar captar cliente e saber aonde que você vai testar e validar. E deixa aqui para o time da Oasis, porque os caras são feras aqui para resolver de fato o problema. Então, acho que aqui é um ambiente muito rico para as startups, porque a gente não gastou R$ 1, eles não ficaram sendo dono do nosso negócio, né, não teve nenhum tipo de em que vocês solicitam, fazer parte do negócio, então, gente, não é um sonho de qualquer startup estar aqui. Eu acho que eu recomendo aí para todo mundo, essa é a o que eu posso falar para vocês é: "Vem para o Oasis". Eu não sei se porque o oásis você tá naquela situação do deserto, quase morrendo, e você encontra um oásis, né. Se a analogia é essa, né. É, foi No nosso exatamente essa, foi exatamente essa. no nosso caso foi bem assim, né, igual a Pamela comentou, procuramos soluções, eh, com muita gente, né, e um projeto muito interessante, com muita, eh, promessa de escalabilidade, né, porque solda tá, né, dispensa comentários, né. Então pra gente foi realmente um oásis mesmo. Legal. Mário, quer fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar? Não, acho que mais uma vez, né, agradecer aí também pela oportunidade de trabalhar com vocês. A gente sempre fala que os projetos aqui no FIT é de mão dupla, né, então a gente aprende também com os nossos parceiros e vice-versa, né. E esperamos aí, né, futuramente também continuar trabalhando aí e estamos de portas abertas. Só mais uma É, coisinha, hoje a TCX procura algum tipo de parceiro, de investidor? Vocês querem comentar algo? A gente hoje procura, né, parceiros que, estão na mesma vertente nossa, principalmente de hardware. A gente hoje não é o foco da TCX hoje o desenvolvimento de hardware, e sim de software. Então, praticamente, assim, parceiros que hoje têm sistemas de IoT para monitoramento de equipamentos, monitoramento ambiental, procurem a gente, que a gente tem total interesse em estabelecer parceria. A gente é muito aberto lá em co-criar, né, modelos de negócio em conjunto. E a parte de investimentos, a gente está aberto. A gente é uma empresa saudável, a gente quase todas as nossas soluções já têm venda, faturamento, mas é claro que a gente quer crescer, principalmente investidores que consigam colocar a gente no mercado industrial. Então esse é o grande nosso objetivo aqui. Perfeito. Queria novamente agradecer a vocês pela participação no programa, por vocês terem vindo lá de Belo Horizonte aqui para a gente poder gravar. Dar os parabéns por vocês terem se graduado no Oasis, dizer que agora nós somos parceiros também, o que vocês precisarem, podem contar com o FIT. E desejar todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigada. Para a gente De verdade. foi um imenso privilégio. O Bruno, ele, como ele falou, ele não quer sair daqui não, ele quer ser filho da Oasis para sempre, assim, né, a gente quer beber dessa água aqui. Nosso camelinho quer continuar vindo aqui sempre, né, Brunão. Mas, pra gente foi um privilégio ter sido escolhido, a gente passou por uma banca grande, né, os requisitos para estar aqui são também não são fáceis, né, você tem que ter,
tecnologias avançadas, você tem que estar atuando em uma diversidade de mercado, e tem que ter um nível também de squad dentro da sua startup, nível de maturidade também, razoavelmente, para que vocês acreditem que o projeto vocês estão apostando que é uma startup que tem capacidade de escalar. Então, assim, eu agradeço vocês por todo o carinho, viu, doutor Mário, seu time, viu, Vini, todo o time foi muito acolhedor, muito paciente. Nós aprendemos muito com vocês, então obrigado por esse momento de aprendizado, que vai servir, né, pra toda a nossa estrutura lá. E como eu falei, eu quero continuar aqui com vocês, bebendo dessa água, desse conhecimento aí que vocês têm, tá? Com certeza, conte conosco. Muito obrigado, viu, pessoal. Obrigado.